hoje eu vou falar de 4 livros que eu li para o projeto Para Ler como Escritor. 1, 2, 3. O primeiro livro sobre o qual eu vou falar se chama As Coisas que Eles Carregavam, do norte-americano Tim O'Brien. Eu sequer conheci o autor, eu li o livro porque é indicado pela Francine Prose no 3º capítulo do livro Para Ler como Escritor, e ela analisa um pequeno trecho desse livro sobre o aspecto das frases que o autor constrói. Eu peguei esse livro na biblioteca. De cara, esse livro foi para mim uma grata surpresa, porque eu sequer conheci o autor, sequer conhecia o livro, li porque estava indicado pela Francine Prose e eu amei esse livro, ele foi para a lista de favoritos. Do que trata a história? Uma coletânea de histórias costuradas entre si que formam o corpo de um romance. E se trata de memórias fictícias do autor sobre o tempo que ele passou como soldado na Guerra do Vietnã. Como assim um livro de memórias fictícias? Bom, o Tim O'Brien realmente foi um soldado, realmente participou da Guerra do Vietnã. E ele escreveu as histórias baseado no que ele viveu, mas ele afirma que são histórias com elementos ficcionais. Que ele escreveu por quê? Primeiro, para se salvar das lembranças que ele tinha. Ele escreveu para poder sentir novamente aquilo que ele havia sentido quando ele era um jovem de 23 anos. Ele escreveu esse livro em 1990, quando ele tinha 43 anos. E ele escreveu para que as coisas passadas se fizessem presentes para ele, para o leitor e para a filha dele, que sempre o indagava: qual é a verdade sobre a guerra? O que havia acontecido na guerra? Você matou alguém, papai? E por fim ele escreve para poder, por meio da escrita, tornar vivos aqueles que haviam morrido. Então, além de ser um relato sobre episódios da guerra, um relato ficcional com base em fatos reais, esse livro é também uma reflexão sobre a escrita, e é por isso que eu achei interessante lê-lo. É uma reflexão sobre o que seja a verdade na literatura, a verdade na escrita, a verdade no ato de lembrar, a verdade da memória. Um dos capítulos do livro se chama Como Escrever uma História Verdadeira sobre a Guerra. Como escrever uma história de guerra que seja verdadeira. E aí, um dos conselhos do Tim O'Brien para que se conte essa história o mais verdadeira possível sobre a guerra é que o escritor minta. O escritor precisa introduzir dados de ficção, dados mentirosos, para que todo o caos, todo o absurdo daquela realidade vivida possa ser transmitido na imediatidade desse caos para o leitor. Então, como escrever uma história real através da mentira? Em um dos capítulos, o autor faz uma distinção entre a verdade acontecendo, a verdade enquanto ela acontece, a verdade vivida, e a verdade da história contada. São duas verdades diferentes, mas a verdade da história contada consegue ser mais verdadeira do que a verdade da história enquanto ela acontecia. E ele faz essa reflexão num capítulo intitulado Sobre o Homem que Eu Matei. E esse capítulo é belíssimo, pela forma como é narrado, porque o Tim O'Brien narra a cena em que ele olha para um homem que ele teria supostamente matado na guerra. E ele olha, encara o rosto daquele homem que havia levado um tiro no rosto, encara o rosto daquele rapaz e começa a imaginar a vida daquele rapaz antes de morrer e qual teria sido a vida daquele rapaz se ele, Tim O'Brien, não tivesse matado. No capítulo seguinte, o Tim O'Brien já começa nos revelando que aquela história era mentirosa. E o que havia de mentira naquela história é que ele não havia sequer olhado para o homem que ele matou. E ele não olhou para o homem que ele matou porque ele teve medo de olhar. Então a verdade acontecendo foi não ter olhado e agora, aos 43 anos, carregar essa espécie de responsabilidade por ter matado alguém sem rosto. Carregar essa dor sem rosto aos 43 anos de idade. A verdade da história contada só poderia ter sido transmitida por meio desse artifício que o Tim O'Brien se utilizou
de se imaginar fazendo aquilo que ele não fez na vida real, que é olhar para a pessoa que ele matou, que é pensar na vida da pessoa que ele matou, na vida que aquela pessoa teve até ali e na vida que ela teria se ela tivesse sobrevivido. Então, imaginar por meio da ficção, por meio da escrita, quem era aquela pessoa e o que ela faria é uma forma também de o Tim O'Brien pedir perdão a ela. E pedir perdão ao leitor e pedir perdão a si mesmo. A escolha do autor é profundamente metalinguística. A todo momento ele reflete sobre o ato da escrita, especificamente o ato de contar uma história verdadeira. Como tornar uma história ainda mais verdadeira? Como tornar presentes as coisas que realmente aconteceram, presentes para o leitor. A todo momento o narrador se dirige ao leitor diretamente e diz: eu quero que você sinta exatamente o que eu senti naquele momento em que eu matei esse homem e eu não tive coragem de olhar para ele. Uma das cenas mais belas do livro é no início do livro, quando o Tim O'Brien relata o momento em que ele ficou sabendo que ele havia sido alistado para participar da guerra. Ele era um jovem recém-formado, havia recebido uma bolsa para estudar em Harvard, para fazer a graduation lá, e ele não imaginava que ele seria alistado para a guerra. Ele achou que, por ser um bom aluno, ele seria de alguma forma poupado, e não foi. E ao saber que ele havia sido alistado, ele fica na dúvida se ele realmente cumpre aquela ordem e vai para a guerra, ou se ele foge para o Canadá. Então, uma das cenas mais bonitas é uma cena em que ele foge de casa e fica hospedado por uma semana numa pequena pensão de um velho senhor, e ele relata o conflito moral consigo mesmo. Não porque ele concordasse com a guerra, porque ele fosse ufanista, de forma nenhuma, ele discordava da guerra, mas o conflito moral porque ele sentia vergonha de ter fugido. Ele sentia vergonha de ter desertado. Então ele teve aquele conflito consigo mesmo. Será que eu vou conseguir encarar meus pais, meus amigos, depois de ter feito isso? Essa é uma cena belíssima. E nessa cena é a primeira vez que o narrador se dirige diretamente ao leitor e diz: nesse momento que eu estou escrevendo esse parágrafo, eu sinto a mesma coisa que eu senti quando eu tinha 21 anos e fiquei sabendo que eu iria para a guerra. Eu sinto uma pressão no peito e uma solidão imensa. E eu quero que você, leitor, sinta isso também. Você agora tem 21 anos, você tem medo, você está num barco no meio de um rio, você tem a oportunidade de fugir para o Canadá e você sente a mesma pressão no peito que eu sinto agora e que eu senti aos 21 anos. O que você faria? E ao dirigir essa pergunta ao leitor, o Tim O'Brien está pedindo o conselho do leitor, mas ele está pedindo também a absolvição do leitor. O que você faria? Você teria feito diferente? Me perdoa pelo que eu fiz, foi difícil escolher. A reflexão metalinguística do escritor reside justamente no fato de que ele quer fazer o leitor sentir a verdade. Ele não quer fazer o leitor ver ou ler a verdade, ele quer fazer o leitor sentir a verdade. Ele quer fazer o leitor acreditar naquilo que é contado, não por uma mera correspondência objetiva dos fatos, mas acreditar na história contada pela força crua do sentimento com a qual ela é contada e do sentimento com a qual ela foi vivida. E o paradoxo de a verdade da história contada se encontrar numa corruptela da história vivida é interessante porque no momento de caos, no momento da guerra, o próprio Tim O'Brien, como soldado, não sabe exatamente o que foi real naquele caos. Ele não lembra o que foi real daquilo que ele viveu. A memória por ele construída não necessariamente reflete de forma objetiva aquilo que ele viveu. Então, escrever por meio de uma corruptela da realidade talvez consiga transmitir a verdade daquela história muito mais do que simplesmente relatando uma lembrança. Esses são aspectos que não são mencionados pela Francine Prose ao tratar desse livro. Ela vem tratar desse livro simplesmente para analisar as frases, a construção das frases do autor, especialmente na primeira história, que eu achei belíssima, que é a história que dá título ao livro, que é as coisas que eles carregavam. Que coisas são essas? São as coisas que os soldados carregavam nas suas caminhadas
na guerra. E eles carregavam as coisas por necessidade, as armas, os equipamentos, mas carregavam também os sentimentos, eles carregavam a si mesmos, eles carregavam a angústia, o medo, a saudade, o amor. E há longas descrições e repetições nessa história dos pequenos objetos que eles carregavam. E por meio dessas frases, dessas repetições, o Tim O'Brien constrói a personalidade desses personagens, como se ele construísse pequenos museus íntimos de cada soldado. As coisas que cada soldado carrega constrói a biografia de cada soldado. E ao mesmo tempo, essas pequenas coisas prosaicas, uma escova de dente, uma lata de pêssego em calda, elas humanizam a figura daquele soldado também. Então, a Francine Prose apenas trata dessas frases iniciais, dessa história inicial, que tem uma certa musicalidade da repetição das palavras e da repetição do mesmo ritmo e da listagem de objetos. Ele começa por listar objetos prosaicos e termina de uma forma inesperada. Então, o soldado, o menino carrega uma lata de pêssego em calda, uma escova de dente, uma metralhadora e carrega a saudade da namorada. Como se essa longa listagem de objetos carregados por cada soldado fosse uma longa recitação do que são cada uma dessas pessoas. O segundo livro que eu li, porque é mencionado no terceiro capítulo do Para Ler como Escritor, é a autobiografia da Alice B. Toklas, escrito pela Gertrude Stein. Esse livro estava na minha lista de leituras por fazer há muito tempo e graças a esse projeto adiantei a leitura do livro. Gostei muito. A Gertrude Stein já era uma das minhas escritoras prediletas. Peguei esse livro na biblioteca. E aqui nós vemos um outro aspecto da memória. Enquanto no Tim O'Brien nós vimos a memória ficcional que consegue ser mais verdadeira do que o fato realmente acontecido, se é que alguém se lembra do que realmente aconteceu, se é que a memória não é uma mera construção. Aqui na autobiografia da Alice, nós temos uma autobiografia ficcional, construída com fatos verdadeiros. Apesar de se chamar autobiografia, a história não é escrita pelo autobiografado, a história não foi escrita pela Alice. A história foi escrita pela Gertrude Stein. Não é sequer uma biografia da Alice, escrita pela Gertrude Stein, não. A história é, na verdade, uma autobiografia da Gertrude Stein. Então, nós temos um narrador que supostamente é a Alice Toklas, que não é a Alice Toklas. O narrador é e não é o biografado. O narrador se chama de Alice Toklas, mas, na verdade, o narrador é a própria Gertrude. O narrador é o próprio biografado. Então, nós temos esse narrador que é e não é o autor da história ao mesmo tempo. É um narrador extremamente não confiável, mas que mesmo assim reproduz histórias em consonância com as histórias reais. Eu achei interessante porque antes eu havia lido realmente uma biografia da Gertrude Stein e é interessante cotejar os dois livros, porque embora muitos fatos realmente se encaixem, o que é interessante é que a forma da escrita é totalmente diferente. A forma da escrita de uma biografia por uma terceira pessoa, que supostamente se quer um escritor neutro, e uma escrita de uma biografia, de uma autobiografia em forma ficcional. Nós temos a Gertrude Stein referindo-se a si mesma a todo momento, relatando toda a sua vida até a edição desse livro. Esse livro foi publicado em 1933, só que ela faz isso em terceira pessoa e repleta de autoironia. Diversos momentos em que a Gertrude Stein diz, não, Gertrude Stein era um gênio, Gertrude Stein iniciou o movimento modernista na literatura de língua inglesa. Ela não faz isso porque ela se achava, claro que não, é uma autoironia. Em vários momentos ela comprova que ela não tem uma visão linear do que seja a arte, linear do que sejam as correntes literárias, ou mesmo do que seja a história. Não existe isso de agora com esse livro da Gertrude Stein iniciou-se o modernismo. Não, ela não pensa assim, ela está sendo irônica consigo mesma. Ela sabe que ela é herdeira de muitos autores que se utilizavam já de artifícios considerados artifícios modernistas, mas autores muito anteriores ao que foi o modernismo. A Gertrude Stein é uma herdeira do Laurence Sterne, é uma herdeira do Xavier de Mestre. Autores que já usavam esses artifícios que se consagraram nas mãos dos escritores modernistas. Devem comparar uma biografia real com esse texto, que se propõe ser uma autobiografia
Não é uma autobiografia, mas tem traços de uma autobiografia. É interessante comparar por quê? Primeiro, pela forma da escrita, porque uma biografia tradicional, ela se utiliza de fontes primárias, de depoimentos, de cartas, de diários, mas passa essas fontes pelo filtro do biógrafo, pela interpretação e pelo olhar do biógrafo, que então vai montar o quebra-cabeças e escrever o texto da vida daquela pessoa. Esse livro ele é narrado de forma tal como se nós estivéssemos diante diretamente de uma fonte primária, como se a gente estivesse diante de uma pessoa contando oralmente os fatos que aconteceram, como se nós estivéssemos a ouvir um depoimento gravado de uma pessoa que participou dos eventos. E essa é uma marca da escrita da Gertrude Stein, a reprodução de coloquialismos, a reprodução do inglês falado, do ritmo do inglês falado. É interessante comparar o romance do Tim O'Brien, cujo narrador coincide com o autor, o narrador é o Tim O'Brien, mas ele mente para dizer a verdade. E, por outro lado, o romance da Gertrude Stein, cujo narrador se diz ser uma pessoa diferente do autor e, na verdade, não é, e ao mesmo tempo diz a verdade. A ousadia estética da Gertrude Stein é muito interessante. A forma como ela procura, como outros escritores de seu tempo, reproduzir fluxos de consciência por meio do inglês tal como falado, e a forma como ela se preocupa com ritmo e repetição nas frases. Acho interessante também que ela é uma escritora que escrevia retratos das pessoas com quem ela convivia. Ela conviveu com muitos pintores. Foi amiga, por exemplo, do Picasso. E o Picasso fez aquela obra famosa que é o retrato da Gertrude Stein. Então ele pintou o retrato da Gertrude Stein. Em troca, o que ela fez? Ela escreveu um retrato de Picasso, que é um texto muito bonito, indico, acho que é fácil de achar na internet. É como se essas duas formas totalmente diferentes de arte se cruzassem. O pintor que pinta o retrato e a escritora que escreve o retrato. Isso me lembrou um poema de um dos poetas da escola de New York, que é o Frank O'Hara. Tem um poema em que ele compara a escrita do poema com a pintura de um quadro. Esse poema é muito interessante, vou deixar a referência no box do vídeo. O livro é dividido em capítulos supostamente cronológicos, então nós temos antes que eu tivesse chegado em Paris, minha chegada em Paris, Gertrude Stein em Paris, 1903-1907, Gertrude Stein antes dela chegar em Paris, 1907-1914, a guerra e o tempo depois da guerra, o pós-guerra, 1919-1932. O livro foi publicado em 1933. Nós temos a impressão de que esse livro está, de alguma forma, escrito de forma linear, mas não. Como eu disse, o livro é narrado como se fosse o depoimento cru de uma pessoa falando ali para o entrevistador o que ela lembra. E como a própria memória, como o próprio processo da consciência, não é linear. Então ela vai e volta no tempo. Então no primeiro capítulo ela já narra eventos que ocorreram no pós-guerra, durante a guerra. Então essa divisão do capítulo é também uma brincadeira da autora, porque em cada capítulo ela trata de várias etapas da vida dela, lembranças que vão e vêm como uma pessoa mesmo que está ali contando uma história para você e faz diversas digressões ao contar essa história. A Francine Prose menciona esse livro simplesmente pelo fato de que para Gertrude Stein o mais importante na escrita eram as frases. Frases, não somente as palavras, mas sempre frases, foram a paixão da vida inteira da Gertrude Stein. Essa frase é citada diretamente pela Francine Prose, frase presente aqui no livro. E a Gertrude Stein relata aqui o seu processo de escrita. Ela escolhe uma frase que vai dar o tom do texto dela, como se a frase fosse um metrônomo, como se o texto fosse uma música e a frase fosse um metrônomo, o tom daquela música. Um aspecto metalinguístico do livro é que, de forma esparsa, a narradora relata a forma de escrita da Gertrude Stein, o que era importante para ela na escrita. E uma das coisas importantes, não só a frase, era misturar realidades internas e externas. Reproduzir por meio da linguagem uma realidade interna, uma realidade externa e misturá-las. E isso por meio da utilização do fluxo de consciência. A Gertrude Stein, por seu estilo inovador na época, teve muita dificuldade em começar a publicar. Então, ela bancou suas primeiras publicações. E a Alice Toklas a ajudou no processo de edição de um de seus livros. E aí, a narradora, Alice Toklas, vem relatar esse processo. E ao fazer esse relato, ela comenta
que havia a escolha entre fazer uma edição de luxo ou fazer uma edição mais barata, e que não havia nenhuma dúvida para Gertrude Stein, que ela queria fazer a edição mais barata possível, porque os leitores dela eram estudantes, eram artistas, eram escritores, pessoas que não tinham dinheiro para ficar gastando com livro. E ela diz, eu não quero colecionadores de livros, eu não quero pessoas que compram meus livros porque meus livros são bonitinhos, eu quero pessoas que leem meus livros, eu quero leitores. E eu acho essa frase muito importante. Outro livro que eu li, porque é indicado pela Francine Prose, no segundo capítulo, o capítulo dedicado à análise das palavras, é o livro Suave à Noite, do Fitzgerald. Não sei se está dando para ver. Fitzgerald foi um dos autores prediletos da minha adolescência. Eu li o Great Gatsby aos 16 anos e li 3 vezes esse livro em sequência. Gostava muito desse livro. E depois fiquei bastante tempo sem ler nenhum livro dele e agora li esse para o projeto Para Ler como Escritor e eu me senti um pouco decepcionada. Assim. Eu acho que o livro tem altos e baixos, ele tem momentos muito bonitos, frases encantadoras, especialmente nos fechamentos dos capítulos, e ele tem uma forma de passar de uma cena a outra como se fosse uma câmera, mas ele também tem frases que são quase clichês, então é um livro que me decepcionou um pouco. A Francine Prose menciona esse livro só para citar o primeiro parágrafo dele, o uso das palavras no primeiro parágrafo dele. Mas o que eu achei interessante no livro não foi isso. O que eu achei interessante no livro foi uma cena em que o autor queria passar a história muito rápido, que é uma cena em que o autor quer dar um salto na história, um salto muito rápido. Então ele quer acelerar a vida dos personagens em um determinado momento e já passar para a narração do que está acontecendo no presente. E para acelerar essa história de forma a não ficar artificial, de não ficar boba para o leitor, como Fitzgerald faz isso? Ele acelera a história na voz de uma personagem que está em tratamento psiquiátrico, passando por um momento de histeria. Então, o narrador muda de voz, deixa de ser o narrador de terceira pessoa distanciado e entra no corpo de uma das personagens, essa personagem que é uma das personagens principais. Ela está em tratamento psiquiátrico, está passando por um processo de histeria, então na mente dela as coisas também estão passando muito rápido. E é por meio da representação, da forma como essa história se passou na mente dessa personagem, que o Fitzgerald faz esse salto na história. Esse eu achei um artifício genial e é o que eu mais gostei no livro. E por fim, o último livro que eu vou falar nesse vídeo, que eu li também, porque é indicado já no terceiro capítulo pela Francine Prose, para análise das frases, é o livro O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Eu amei esse livro. Particularmente o primeiro parágrafo me conquistou, porque no primeiro parágrafo nós temos um narrador de primeira pessoa, que foi personagem da história e que está a nos descrever um outro personagem da história. E ele faz uma descrição extremamente irônica desse personagem, descrição perfeita do personagem. Com a impressão que o personagem é repleto de defeitos, uma pessoa fraca. Só que posteriormente nós tomamos conhecimento de que esse nosso narrador não é lá muito confiável. Por quê? Porque ele tem ciúmes desse cara que ele descreveu de forma irônica. Então nós começamos a desconfiar, ou pelo menos eu comecei a desconfiar, da forma como esse narrador nos contou essa história. A Francine Prose cita o Hemingway por causa de 2 sequências, 2 descrições de tourada. Então ela vem analisar a frase. Então, numa primeira sequência, o Hemingway vem descrever a tourada feita por um toureiro em declínio, um toureiro já velho em declínio. E ele o faz por meio de uma frase extremamente longa, repleta de conjunções. E esse ritmo dessa frase já nos dá a ideia do declínio desse toureiro. Imediatamente após, o Hemingway nos descreve uma cena de tourada por um toureiro jovem em ascensão. E ele o faz por meio de um período completamente diferente, por meio de frases curtas e diretas, como se fossem os movimentos ágeis, rápidos desse toureiro. Então, a diferença entre a cadência dessas 2 frases, a cadência longa da frase do toureiro em declínio e a cadência rápida e ágil da frase que vem descrever a tourada realizada por um toureiro em ascensão, vem trazer características desses personagens. Então, nós temos frases sem adornos e linguagem direta, mas em uma
sequência nós temos um período longo repleto de conjunções e outra nós temos um período formado por frases curtas, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu volto com um outro livro que eu ainda não comentei, mas que é mencionado ainda no segundo capítulo. É isso, tchau, gente! Vou mostrar aqui algumas das fotos que estão nessa edição da autobiografia da Alice Toklas. Aqui, Gertrude Stein, Alice Toklas. Aqui é o Picasso e a primeira esposa dele. Aqui é a Gertrude Stein. Aqui é a Gertrude Stein pequenininha, quando ela morava ainda em Viena com a família. Aqui é a Gertrude Stein e a Alice Toklas na Piazza de San Marco, em Veneza. Os pombos típicos. A Gertrude Stein chegou a estudar medicina, foi até o fim, só não passou no último exame. Então, aqui é ela na faculdade de medicina ainda. Aqui são alguns dos quadros que ela possuía. Esse é o autorretrato dela, que não tá dando pra ver muito bem, eu vou colocar no vídeo. Esse é o retrato que o Picasso pintou dela. E essa é uma pintura do Francis Rose, que ele fez da Alice Toklas. Achei legal esse quadro. Vou procurar ele colorido. Bom, é isso.